Olá, muito bem. Você sabia que Deus, ele tem grandes vitórias para entregar para você? Você sabia que Deus tem um lugar de glória, um trono de glória para colocar você sentado? Você sabia que você nasceu para reinar? Você foi chamado para ser rei? Você sabia que Deus tem planos, projetos, promessas para se cumprir na sua vida? Pois é, mas às vezes, sabe por que esses projetos não se cumprem? Sabe por que às vezes demora de se cumprir aquilo que Deus tem para você, para a senhora? Porque para Deus cumprir as promessas na nossa vida, é necessário a gente mudar de nível. É necessário a gente mudar aqui, crescer mentalmente falando, espiritualmente falando. Porque às vezes, para Deus nos mudar de nível, para Deus nos abençoar e cumprir as promessas que às vezes Ele tem para a nossa vida, às vezes Ele coloca você à prova. Antes dele colocar você em um trono de glória, antes dele cumprir as promessas na sua vida, Deus ele sempre vai te testar, vai fazer uma prova para ver se você está pronto para reinar, para ver se você está pronto para ocupar o lugar de rei. Porque ocupar o lugar de rei é estar em cima. E às vezes as pessoas estão em cima por causa da autoridade que ela tem, por causa do patamar que ela está, por causa da posição que lhe foi dado. Às vezes a pessoa está em cima e ela olha para todo mundo de cima para baixo. Mas ela não olha de cima para baixo apenas porque ela está em cima. Quando eu falo olha de cima para baixo, é o olhar, a forma de ver. Ela, por estar em um nível maior, em um cargo, ou ocupando uma função de liderança, ela olha e vê os outros inferior. Ela se vê superior. E por isso, o orgulho vive dentro dela. O orgulho toma conta, o eu. A pessoa começa a se achar melhor do que os outros, sabe? Se torna uma pessoa arrogante, uma pessoa que é tomada pelo sentimento de orgulho, e isso atrapalha os projetos e planos de Deus na nossa vida. E geralmente, quem é tomado por sentimentos como sentimento de orgulho, prepotência, arrogância, são pessoas que estão em um nível que ela se acha melhor ou acima de alguém que é inferior a ela, em termos da posição, do lugar que ocupa. Então essas pessoas se acham melhor, ou seja, ela olha para os outros e vê os outros pequenos e ela se vê grande. Então, essas pessoas que agem dessa forma, Deus até quer, mas Deus olha e vê que a pessoa não está pronta. Às vezes Ele coloca também você à prova para ver se você é aquela pessoa que tem espírito de perdoar. Imagina você como rei, você no topo da autoridade, com pessoas tendo que se submeter a você. E se você não tiver ali espírito de perdão, alguém vai fazer alguma coisa que você não vai aceitar, e logo você vai querer metralhar, logo você vai querer destruir, logo você vai querer punir. Por quê? Porque você tem autoridade para isso. Você não sabe perdoar. Vamos dar um exemplo? Davi, ele teve a oportunidade de matar o rei Saul. E se ele matasse o rei Saul, automaticamente ele iria sentar no trono de Israel, né? Humanamente falando. Porque espiritualmente falando e pela lei da Bíblia, se Davi matasse Saul, Saul tinha mais 2 filhos, né? Ou seja, tinha o Jonathan, que automaticamente era quem iria sentar no lugar do pai, né? Porque pela lei da palavra de Deus, pela lei mosaica, quando o rei morria, o filho primogênito era quem assumiria o trono. Davi, ele era amigo de Jonas. Mas eu pergunto para você, qual é o pai, qual é o filho que vê o pai sendo assassinado a sangue frio por alguém e vai perdoar e vai continuar com amizade com aquela pessoa? É claro que não. Se Davi tivesse matado Saul, Jonathan ia quebrar a amizade, o laço de amizade, a aliança. Jonas automaticamente ele ia se tornar inimigo declarado de Davi.
ele ia sentar no trono por direito, porque era o filho primogênito, e ia declarar guerra contra Davi também. Ou seja, Davi ia continuar com problema, estava com problema com Saul, agora ia estar com problema com Jonathan, inimigo, ia quebrar aquela aliança de amizade, ia destruir a amizade, o relacionamento entre os dois. Então, às vezes as pessoas, na falta de sabedoria, tomam atitude que se prejudica e prejudica os outros e tarda a vitória dela. Davi, ele poderia ter se comportado assim, mas se ele tivesse matado Saul, olha o problemão que ele ia ter para resolver. E às vezes a gente mete as mãos diante dos pés, né? Coloca a carroça diante dos burros, toma decisão que não deveria tomar, achando que está tomando a decisão certa. Até porque aconselharam Davi, falaram assim para Davi: olha, Deus entregou Saul nas tuas mãos, mata ele, pelo menos você fica livre e já ocupa o lugar, o trono que é dele, e que você foi ungido. O trono de Israel, Davi, é seu por direito, Deus te escolheu, o profeta Samuel te ungiu. Saul está no trono, mas não pertence mais a ele, Deus rejeitou ele, então mata ele e você já vai sentar no trono. Engano, isso era obra de engano, porque quem iria sentar no trono se Saul morresse era Jonathan. Então Davi naquele momento parou e pensou e agiu com sabedoria. Ele falou: não, se Deus quiser matar Saul, não precisa ser pelas minhas mãos, não precisa eu matar ele. Se Deus quiser, Deus mesmo mate. Ou então que Saul venha cair pela mão de outro rei, pela mão de outro inimigo. Não vai ser pelas minhas mãos. Eu não mato. Se Deus quiser tirar ele do trono, Deus tire. Se Deus quiser matar Saul, que ele faça isso. Deus não precisa que eu mate Saul, não. Ele mesmo pode fazer isso. Ele é o Todo-Poderoso. Aí a Bíblia fala que Deus, ele se agradou dessa atitude de Davi, levantou um inimigo, um rei inimigo do povo de Israel. E a Bíblia fala que esse rei se levantou contra Saul e matou Saul, o rei Saul, matou toda a descendência, matou todos os filhos do rei Saul. E agora, né, Saul morreu, os herdeiros morreram, os descendentes morreram, as pessoas que poderiam, os filhos que teriam que herdar o trono também morreu, que foi Jonas, foi morto também na guerra. O outro filho de Saul também foi morto na guerra. Todo mundo, a linhagem inteira, né, foi ali destruída pelos inimigos. Então, como não havia nenhum descendente de Saul, né, nem neto, nem filhos, para que pudesse naquele momento sentar e ocupar o trono de Israel, então os anciãos foram buscar o Davi. E Davi veio assim, cabeça fria, né? Tranquilo ele veio e sentou no trono de Israel e começou a reinar, sem nenhum problema para ter que resolver, sem ter que ter inimigo. Ele sentou no trono em paz. Os anciãos foram atrás dele e falaram: não, venha, reine sobre nós. Mas, ou seja, quem foi que fez isso? Foi Deus, né? Porque quando você deixa Deus agir, Deus faz a coisa perfeita. Deus não erra. Quando você coloca os teus problemas, em vez de querer resolver, você pede direção a Deus, ora, coloca nas mãos de Deus. Se for ter certeza que Deus, ele te dá a direção para que as coisas sejam resolvidas da melhor forma possível. Quando você coloca nas mãos de Deus, quando você age por impulso, não ora, não entrega para Deus, não pede direção e tenta resolver com as forças dos próprios braços, aí muito pelo contrário, em vez de você resolver, a situação se agrava. Porque às vezes a gente resolve um problema arrumando outro. E resolver um problema arrumando outro problema, isso não é resolver, né? Tem gente que é assim, resolve um problema arrumando outro. Ela não resolveu o problema, ela arrumou outro problema. Então, se Davi tivesse matado o rei Saul, ele teria arrumado um outro problema, não teria resolvido. Mas como ele entregou na mão de Deus, confiou em Deus, agiu sabiamente, então o próprio Deus matou os inimigos, matou Saul, matou toda a sua descendência, e o trono de Israel ficou livre para Davi, de cabeça erguida, sentar no trono e ocupar o lugar que Deus tinha preparado para ele e que já era dele de direito. Então o segredo
para que Deus possa mudar você de nível, te colocar no trono em que Deus tem preparado para você. O segredo para Deus cumprir as promessas na tua vida é você mudar de nível espiritualmente. É entender que se Deus quiser, Ele vai te honrar. Que na hora certa, a vitória vai chegar. Na hora certa, as bênçãos vão se cumprir. As promessas que Deus tem para você vai te alcançar. Há um tempo para todas as coisas. Só que às vezes a gente não tem paciência, deixa a ansiedade tomar conta do coração e acaba colocando os pés diante das mãos. Acaba colocando os burros, né, a carroça diante dos burros, e aí dá tudo errado. Então, confie em Deus, creia, aprenda a perdoar, aprenda a não agir por impulso. Coloque os seus problemas na mão de Deus, crendo que na hora certa, aquilo que tem de ser, será. Na hora certa, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. Na hora certa, as bênçãos vão te alcançar. É o que está escrito. Virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Tá bom? Vamos orar? Eu gostaria, antes de orar, pedir a você para se inscrever nesse canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva. Envie essa mensagem para 3 pessoas, representando o Pai, Filho e Espírito Santo. E peça para elas se inscreverem nesse canal. Se você está assistindo agora, mas ainda não está inscrito, se inscreva. Da forma que está passando aí no rodapé, desse modelo que está passando, tá vendo? Passando aí no rodapé, é desse jeitinho que você se inscreve, né? Aperta onde está escrito inscreva-se, aí depois aperta no sininho e vai na função todos. E todas as vezes que nós gravarmos um vídeo, o YouTube vai enviar de imediatamente para você. Tá certo? Vamos orar? Aqui está o meu copo com água. Pegue o seu nas suas mãos. Se possível for, feche os seus olhos. Se não der, ore apenas em pensamento. Tá bom? Vamos falar com Deus? Feche os olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, eu entro, meu Deus, na Tua presença agora. Juntamente com milhares e centenas de pessoas que estão acompanhando essa oração agora e pessoas que vão acompanhar em outro horário. Meu Deus, eu te peço, visita essas pessoas, toca na vida delas. O que está doente, cura. Os que estão possessos, liberta essa pessoa dessa depressão, do síndrome do pânico, da ansiedade. Liberta essa pessoa desse vício, meu Deus. Liberta essa pessoa dessa doença incurável. Liberta essa pessoa dessas dívidas. Livra ela dos inimigos. Livra das maus amizades. Abre as portas, meu Deus, que estão fechadas. E tudo que está dando errado na vida dessa pessoa, eu te peço, meu Senhor, faz dar certo. Faz dar certo aquilo que está dando errado. Abençoe esta pessoa poderosamente. Eu determino, meu Deus, que ela seja agora abençoada. Aonde encontra-se uma pessoa ouvindo essa oração, que o milagre chegue a ela agora. Que as bênçãos do Senhor cheguem a ela agora. E que todos sejam abençoados para a glória e para a honra, meu Deus, do Teu santo nome. Consagra esta água. Coloca nesta água a unção da cura, a unção do milagre, a unção do poder. Que todos que beberem dessa água, que sejam livres, curados e libertos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Pode beber da água agora. Um pouco dessa água você vai oferecer para sua família, tá bom? Que Deus te abençoe. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique na fé.